Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. O Senhor nos deu amanhã, essa manhã com um pouquinho de frio, para bem dizer o nome do Senhor, Estamos aí aguardando uma chuvinha que venha umedecer o nosso ar. E a gente sabe que a umidade relativa do ar está tão baixa, Isso prejudica a saúde de vários irmãos, as pessoas, Mas nós estamos aqui para adorar o Senhor, seja no calor, seja com a umidade baixa, com a umidade alta. Bendito seja o nome do Senhor que criou todas as coisas, Então, nós vamos adorar o nome do Senhor, vamos orar nesse momento e logo em seguida nós vamos ouvir o prelúdio com o irmão José Evangelista. E nesse momento, então, nós vamos estar em silêncio, orando, apresentando os nossos pensamentos, o coração diante de Deus, Isso é muito importante, preparar os nossos corações para estar na presença de Deus. Bendito Deus, nós te damos graças por essa manhã, Pai, assim como nós já acabamos de orar aqui, e agora com todos os irmãos, aqueles que estão em casa, aqueles que aqui estão chegando, poder pedir que o Senhor seja conosco nessa manhã, Deus, e que tudo que for aqui falado, orado, toda palavra que for lida, cânticos entoados ao Senhor, a palavra ministrada, Deus, que teu nome seja glorificado, as nossas almas sejam fortalecidas para a glória do teu santo nome, Pai. Nós invocamos o teu santo nome aqui, o nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura do Salmo 147. Você pode me ajudar na leitura, Sarinha? Aqui à frente, vamos ler. Eu leio um verso e você lê outro, tá bom? Bom dia, graça e paz. Cento e 147. Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Quão agradável e apropriado é louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém e reúne os dispersos de Israel. Sara os quebrantados de coração e cura suas feridas. Enumera as estrelas, chamando todas pelo nome. Grande é o nosso Senhor, forte em poder, não há limite para o seu entendimento. O Senhor ampara os humildes e rebaixa os perversos ao nível do chão. Cantai ao Senhor com ações de graça, cantai louvores ao nosso Deus com a harpa. Ele é quem cobre o céu de nuvens, prepara a chuva para a terra e faz crescer a vegetação sobre os montes. Dá alimento aos animais, aos filhos dos corvos,
quando clamam. Não se agrada da força do cavalo, nem dos músculos do homem. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que esperam no seu amor. Louva o Senhor, Jerusalém. Louva o teu Deus, Sião. Pois ele reforça as trancas das tuas portas, abençoa os habitantes que se encontram dentro das tuas muralhas. Ele é quem estabelece a paz para as tuas fronteiras, quem te farta com o mais fino trigo. Quem envia pela terra o seu mandamento, a sua palavra corre com grande velocidade. Ele dá a neve como lã, espalha a geada como cinza. E faz cair o gelo em pedaços. Quem pode suportar o frio? Ele manda as suas palavras e os derrete. Faz o vento soprar e as águas correm. Revela a Jacó sua palavra e a Israel seus decretos e ordenanças. A nenhuma outra nação ele fez isso. Elas não conhecem suas ordenanças. Aleluia! Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Quão agradável e apropriado é louvá-lo. Vamos estar louvando o nome do Senhor com hinos nessa manhã. Eu queria chamar o irmão José Evangelista aqui. Irmãos, vamos nos colocar em pé e vamos cantar o hino 177 do Inário para o Culto Cristão. Existe nome sem igual que inspira o meu louvor, som mavioso divinal, é o nome do Salvador, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Jesus, o Salvador, me amou, sofreu cruciante dor, e minha vida libertou na força do seu amor. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Jesus, por onde quer que eu vá, dirige o meu viver. Conforto e força sempre dá, com seu amor e poder. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador.
No céu um dia cantarei, dos salvos a canção, e plenamente entenderei quão grande foi seu perdão. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Número 333, do cantor cristão. 323, desculpe. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por
nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Amém. Esse hino ele é muito lindo, né? Ele fala das lutas que a gente enfrenta, de todos os levantes do maligno contra a igreja do Senhor Jesus, contra os seus servos, mas ao mesmo tempo ele fala do poder de Deus, que é um castelo forte. Esse Deus que se levanta em favor do seu povo, ainda que demônios inúmeros viessem nos atacar. Nós temos Cristo por defesa, nós temos a palavra do Senhor em nosso auxílio, em nosso socorro, né? Nós vamos ter um momento de oração. Eu queria aproveitar, a Raquel está aqui, orar pela igreja, pelos enfermos, e logo em seguida eu queria pedir para o irmão Emerson, depois da Raquel, orar pelo país, pela nação, pelos nossos governantes, ok? O microfone está aqui, Raquel. Oremos então. Senhor Deus, nós te damos graças, ó Pai, pela tua graça, Senhor, a tua misericórdia em nossas vidas, porque podemos estar aqui, Senhor, e te agradecemos também, ó Pai, pelos teus filhos ao redor, ó Pai, de toda a terra, que louvam, bendigam o teu nome, ó Deus. Senhor, nós agora pedimos em favor, ó Pai, da tua igreja aqui, localizada aqui no Jardim Bela Vista, de todos aqueles que congregam aqui, Senhor, que o Senhor esteja abençoando os teus filhos, ó Pai, dando forças, encorajamento, ó Pai, ânimo, e cada dia, ó Pai, foco no Senhor. Pai querido, que a tua graça seja sobre cada um, que o Senhor, ó Pai, esteja cuidando de cada um, Senhor, que o Senhor esteja recuperando a saúde dos teus filhos, daqueles que estão enfermos, que o Senhor esteja, ó Pai querido, passando a tua mão curadora, ó Pai, derramando, ó Pai, da tua unção sobre cada um. O Senhor conhece, ó Pai, as necessidades, a doença de que cada um tem, Senhor, mas o Senhor é poderoso, o Senhor cura, ó Pai, o Senhor restaura, o Senhor, ó Pai, é o médico dos médicos. Por isso, ó Pai, nós clamamos a Ti, pedimos, ó Pai, a Tua graça sobre cada um. E aqueles, ó Pai, que estão cuidando daqueles que estão enfermos, que o Senhor esteja também, ó Pai, fortificando, ó Pai, dando ânimo, Senhor, àqueles, os parentes, os amigos, pessoas de fora, ó Pai, que estão sendo os cuidadores, ó Pai, daqueles que precisam dos cuidados. Que o Senhor esteja também, ó Pai, derramando da Tua graça sobre eles, ó Pai. E que nesse relacionamento, ó Pai, também possa crescer amizade, possa crescer, Senhor, um discipulado, ó Pai, confiança entre cada um. E que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado em tudo isso, ó Pai querido. Abençoa, ó Pai querido, os Teus filhos. Fortifica a Tua igreja, Senhor. Nós te damos graças, ó Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Oremos, irmãos. Nosso Deus eterno Pai, nós te agradecemos por essa manhã que podemos estar aqui, cantando a Ti, louvando o Teu santo e eterno nome. Logo mais estaremos ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor fale ao coração de cada um de nós, ó Pai. Queremos colocar diante de Ti agora, Senhor, o nosso país que se encontra, Senhor, tão dividido, ó Pai, com tantos pensamentos diversos e espalhados, ó Pai, muitos pensamentos que não agradam a Ti, Senhor, e acima de tudo nós pedimos sabedoria à Tua igreja, sabedoria a cada um de nós, para que nós possamos saber nos comportar, nos posicionar como servos Teus, Senhor, para que nós possamos saber, Senhor, influenciar as pessoas com amor, Senhor, com carinho, Senhor, e sempre embasados na Tua palavra, que nós possamos, como sempre, Senhor, usar a Tua palavra como filtro para tudo que chega até nós, Pai, para que nada que venha até as nossas mentes possa atingir o nosso coração, possa nos causar confusão, Senhor, mas que nós possamos estar firmes na Tua palavra, Senhor, que sabemos que é a fonte de toda a verdade, Senhor, a fonte de tudo aquilo que realmente satisfaz o coração do homem, ó Pai. Te pedimos por aqueles que estão no poder, Senhor, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê temor a Ti, Senhor, que acima de tudo eles possam pensar no povo, Senhor, no Brasil como um todo, como uma nação, e não simplesmente
nas suas próprias vontades, nos seus próprios desejos, ó Pai, mas sempre levando em consideração aquilo que é melhor para a nação, ó Pai. Que o Senhor abençoe, Senhor, a cada um de nós, e mais uma vez, Senhor, que nós possamos estar fortalecidos na Tua Palavra, confiantes somente em Ti, Senhor, porque sabemos que somente através de Ti, Senhor, esse mundo será, Senhor, regenerado, esse mundo será, Senhor, um local que nós possamos cultuar e adorar o Teu santo e eterno nome. Te pedimos por aqueles irmãos que em outros países estão sendo perseguidos, ó Pai, estão sofrendo por causa do Teu nome, Senhor. Pedimos a Tua misericórdia sobre a vida deles, ó Pai, e que o Senhor dê a eles coragem, ó Pai, que o Senhor dê a eles ousadia para que eles possam continuar firmes em Ti, ó Pai. É a oração que nós fazemos como igreja, agradecidos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Nós podem se sentar. Lembrando sempre de continuar orando pelos irmãos que estão enfermos, né? Pela Iris. Graças a Deus já está em casa, né? Nós temos isso, como Deus é bom, né? Ali, retorno do Sérgio para a sua casa, né? A Iris também já está em casa. Vamos continuar orando pelo Ricardo, né? Que fez a cirurgia, esposo da professora do Colégio Batista, né? Não sei se já está em casa ou não. Denilson está internado, né? Vamos estar orando por ele e pelos demais irmãos que nós temos orado, sempre pelos idosos da nossa igreja. Agora nós vamos meditar na palavra de Deus e terás filhos belicosos. Terás filhos que vão fazer confusão. Filhos briguentos. Terá. Quem foi Terá? Pai de Abraão. Terá. A gente poderíamos dizer a profecia para Terá. Terás filhos belicosos, terás filhos briguentos. Por quê? Porque de Terá nós temos os filhos que vieram de Abraão, os filhos que vieram de Naor, de Ló. Então muitos povos, os moabitas, midianitas, amonitas, aí vocês têm os edomitas, os ismaelitas, depois na frente os samaritanos, os judeus, os israelitas, quanta gente. E você olha no Antigo Testamento, viviam brigando, sempre confusão. Por exemplo, midianitas, né? Quem era Midian? Midian era filho de Abraão com Quetura. Depois que a Sara morreu, Abraão tomou por mulher Quetura, né? E teve 6 filhos, né? Abraão teve 8 filhos, Ismael com a Agar, Isaac com a Sara, mas esses 6 filhos, entre um deles era o Midian. E lá na frente os midianitas vão lá, eles eram nômades, andavam naquelas caravanas no deserto com os camelos, eles iam oprimir o povo de Israel lá na época dos juízes e tirar as colheitas, tirar o gado, as coisas que Israel tinha. Lembra quando Gideão está lá no lagar malhando o trigo para poder salvar um pouco da colheita, porque os midianitas vinham para oprimir. Durante 5 ou 7 anos, se eu não me engano, os midianitas oprimiram ali aquele período. E nós não temos só os midianitas, temos outros povos, né, que vieram a causar. Os edomitas, então, casaram, edomitas, os descendentes edonitas, né, descendentes de Esaú, causaram um grande problema para o povo de Israel, até mesmo no tempo do Novo Testamento, né, porque o Herodes era descendente, né, de Esaú. E a gente vê, então, esses povos, né, os ismaelitas, quando se vendeu José, os midianitas eram negociantes, os irmãos entregaram José para os midianitas que eram negociantes, e esses midianitas que eram negociantes mandaram para uma caravana de ismaelitas, né, que eram árabes. Agora tudo isso acontece por quê? Porque Abraão, antes da partida dele, ele já estava visualizando como seriam as coisas. Então o que ele faz? Ele pega os bens dele, já tinha dispensado Agar com o filho, né, com Ismael, mas antes dele partir ele pega e dá as bênçãos, tudo que ele tinha, as propriedades, dá a prioridade, dá para Isaac, mas ele não queria que os filhos crescessem, os outros filhos
fazendo confusão em volta de Isaac. Então ele pega e dispensa todos esses filhos, manda eles para o Oriente e dá o que é direito deles, e eles vão embora. E esses 6 filhos, mais o Ismael, são aqueles que depois vão se estabelecer nessas regiões, e depois são parentes, então dos parentes, né, dos hebreus, parentes de Deus, e vão causar as confusões lá na frente, né? História de brigas familiares, uma saga, uma verdadeira saga. Mas teve momentos bons também, né? E nós queremos compartilhar hoje, eu quero compartilhar com vocês, é uma lição, né? O título da mensagem é bem fácil, você não vai esquecer: de Jetro a Jesus. De Jetro até a Jesus, né? E quem foi Jetro? Sogro de Moisés. Que mais? Foi. Sim. Então, mas de que povo ele era? Ele era sacerdote de Midian. Olha só. Foi antes dos midianitas oprimir lá com o pessoal na época dos juízes, né? Bem antes. Mas ele era sacerdote de Midian. Ou seja, Jetro era parente de Moisés. Os dois vinham de Abraão. Já parou para pensar isso? Vamos orar para Deus falar aos nossos corações, né? Eu pedi para a irmã Clementina orar. Onde está mesmo? Pode orar para que Deus fale aos nossos corações, né? Amém, Deus. Amém. Vou fazer a leitura da palavra de Deus, Êxodo, capítulo 18. Êxodo, capítulo 18. Você que está em casa, acompanhar com a gente, tá bom? Meu irmão, minha irmã, pega a sua Bíblia aí. Espero que você já esteja com a Bíblia do lado aí, né? Nós vamos fazer a leitura. É interessante que esse capítulo 18, ele trata inteiramente ali, praticamente, de Jetro. Dessa visita que Jetro vai fazer a Moisés. Olha que interessante, é nesse capítulo que nós ficamos sabendo de detalhes que nós não sabíamos anteriormente. Por exemplo, quando Deus se manifesta a Moisés ali na sarça, e Deus entrega a missão, comissiona a Moisés, e Moisés parte, mas o texto não deixa detalhes como Moisés partiu. Ele foi se encontrar com Arão, seu irmão, correto? Mas nós não sabemos de detalhes. Mas através do Êxodo 18, nós ficamos sabendo que Moisés não tinha ido com Zípora e os seus filhos. Ele não tinha levado a esposa e os filhos. A esposa e os filhos de Moisés tinham ficado com o pai, o sogro, com Jetro. E Moisés então vai, por quê? Ele sabia dos perigos que ele ia passar no meio do deserto, tudo, e das lutas. Mas, quando Deus dá vitória, depois das 10 pragas no Egito, e depois quando Deus destrói o exército de Faraó, o Jetro fica sabendo, porque das nações que estavam em volta ali, acho que ninguém falava outra coisa. Era a notícia do dia, né? Era o dia inteiro falando disso aí. Falavam mais disso do que, acho que o pessoal fala do corona hoje. Era a notícia, os egípcios foram destruídos, era a manchete do dia. Todas as nações, na capa dos principais jornais da época, estava lá estampado, o exército dos faraó são engolidos pelas águas. O povo atravessa com o pé seco, né? Como Deus tirou os escravos, os hebreus do meio do Egito, da grande potência humilhada. Imagina se fosse o jornal, não tinha, né? Mas as notícias estavam correndo lá. E
O interessante é que Jetro fica sabendo, então Jetro vai ao encontro de Moisés. Vai visitar Moisés e leva a esposa, a Zipa, e os filhos. E quando Moisés vê Jetro, ele abraça, beija Moisés, beija o seu sogro, né? E vamos ver essa passagem então, e vamos ver as lições que Deus nos ensina através dessa palavra, algumas lições que nós podemos aprender através desse texto. Jetro, sacerdote de Midian, é interessante isso, porque todas as vezes que a Bíblia fala sobre Jetro, parece que faz questão de enfatizar Jetro, sacerdote de Midian. Ele também tem outro nome, pode ser chamado de Jeter ou de Reuel. Esse também é outras, o nome ali tinha a possibilidade, tinha dois, mas é a mesma pessoa, ok? Então, Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, ouviu falar de todas as coisas que Deus fizera por Moisés e por seu povo, Israel, quando o Senhor tirou Israel do Egito. Aí ele ficou sabendo. E aconteceu que Jetro, sogro de Moisés, havia acolhido Zípora, mulher de Moisés, quando esse havia enviado com seus 2 filhos, os quais se chamavam Gerson, porque Moisés dissera, fui peregrino em terra estrangeira. E o outro se chamava Eliezer, porque Moisés dissera, o Deus de meu pai foi meu auxílio e me livrou da espada de Faraó. Então Jetro, sogro de Moisés, foi com os filhos e a mulher de Moisés até onde ele estava, acampado no deserto, próximo do monte de Deus. E mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro Jetro, estou indo ao teu encontro com tua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do seu sogro, inclinou-se diante dele e o beijou. Eles perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo o que o Senhor havia feito ao faraó, aos egípcios, por amor de Israel, todas as dificuldades enfrentadas no caminho e como o Senhor os livrara. E Jetro alegrou-se por todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando da mão dos egípcios, e disse, bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e do faraó, sim, que livrou o povo do domínio dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, até naquilo em que foram arrogantes contra o seu povo. Então Jetro, sogro de Moisés, apresentou a Deus um holocausto e sacrifícios. E Arão e todos os anciãos de Israel vieram comer com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar o povo, o qual ficou em pé diante dele, desde a manhã até a tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou, que é isso que estás fazendo com o povo? Por que fazes isso sozinho, deixando todo o povo em pé diante de ti, desde manhã até a tarde? Moisés respondeu ao seu sogro, é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, eles vêm a mim, e eu julgo entre eles, e lhes declaro os estatutos de Deus e as suas leis. Mas o sogro de Moisés lhe disse, o que estás fazendo não é bom. Com certeza, tu e este povo que estás contigo, desfalecereis pois a tarefa é pesada demais. Não podes fazer isso sozinho. Ouve-me agora. Eu te aconselharei e que Deus esteja contigo. Deves representar o povo diante de Deus, a quem deves levar as causas do povo. Ensina-lhes os estatutos, as leis, mostra-lhes o caminho em que devem andar e as obras que devem praticar. Além disso, procura
dentre todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, homens confiáveis, que repudiem a desonestidade e coloca-os como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que eles julguem o povo todo o tempo, que levem a ti toda causa difícil, mas que eles mesmos julguem toda causa simples. Assim aliviarás o teu fardo, pois te ajudarão a levá-lo. Se procederes assim, e se Deus desse modo te ordenar, poderás suportar, e todo esse povo também voltará para casa tranquilo. Moisés deu os ouvidos ao conselho do seu sogro e fez tudo o que ele lhe disse. Então escolheu homens capazes de todo Israel, colocou-os como chefes do povo, chefes de 1000, de 100, 50 e de 10, e eles julgaram o povo o tempo todo. Levavam a Moisés as causas difíceis, mas eles mesmos julgavam as simples. Então Moisés despediu-se do seu sogro, e esse voltou para a sua terra. Não é uma passagem difícil de entender, né? O resumo da passagem, a hora que Jétro fica sabendo, pega a esposa, os 2 filhos, né? Os seus 2 netos, a sua filha, e vai encontrar com Moisés, e ali eles se saúdam, vão para a tenda, e ali Moisés começa a explicar tudo que Deus tinha feito, os milagres, como Deus tirou o povo, e quando Jétro ouve tudo isso, ele adora Deus, ele bendiz Deus, ele confessa a Deus. Não há outro, agora eu sei, não existe outro Deus maior do que o Deus de Israel, né, do que o Deus verdadeiro. E aí ele sacrifica e faz holocaustos. A palavra holocausto quer dizer de todo queimado, né, holocaustos, queimado totalmente, aquele que a oferta que era apresentada para o Senhor, os sacrifícios. E chegarão, e os anciãos de Israel, e todos participam daquele banquete com o Jétro, Moisés, diante de Deus. Quer dizer, todas as autoridades ali de Israel reconhecendo a pessoa do sogro de Moisés, o Jétro. E no outro dia, logo depois dessa festa, dessa adoração, o Jétro fica observando que o Moisés acorda lá e começa a julgar o povo, e tudo aquele monte de gente vindo lá para o Moisés para poder tirar as dúvidas e os problemas, e Moisés mostrar na lei o que eles deviam fazer. E o Jétro, muito sábio, um bom administrador, lembre-se, ele era dono de propriedades ali, dono de camelos, tinha todos dos rebanhos que o próprio Moisés pastoreava quando estava no deserto. Então, uma pessoa sábia, uma pessoa que sabia administrar, era sacerdote também, e nós vamos ver que tipo de sacerdote ele era. Jétro olha para tudo aquilo e fala: Moisés, isso não está certo. Você vai acabar com você não vai ter saúde para isso, em outras palavras aqui, parafraseando. Você vai acabar, e o povo também. Olha a sabedoria de Jétro. Jétro não fala assim para Moisés: eu estou te mandando fazer isso, faz isso, porque eu sou teu sogro. Ele fala: se Deus colocar isso no teu coração, se Deus confirmar. Mas ele sabia que o que ele estava fazendo era agradável diante de Deus, mas ele não coloca como uma imposição, ele coloca como um conselho. E Moisés entendeu que aquilo era de Deus e obedeceu tudo que o sogro falou. Olha, estabelece homens para julgar de 1000, 100, 50, 10. Quer dizer, tem líderes para pegar todo o grosso, só a questão bem fina, as coisas mais difíceis, aí eles tragam diante de você. Aí eles vão te ajudar a levar essa carga e vocês vão prosperar. E Deus vai dar bom ânimo para vocês, eles vão voltar para a casa deles tranquilos, felizes. E Moisés fez tudo isso, estabeleceu os líderes, e depois Moisés se despede do seu sogro, vai embora, e aí dá para entender que eles não se viram mais. Bom, eu quero deixar assim, eu percebo nesse texto, né? Eu não sei por que a gente tem que falar 3 lições, né? Podia falar 4, 5, 6, né? Parece que pastor Batista só sabe falar 3 lições. É um mal de todo pastor batista e presbiteriano. Tem 3 lições aqui, o texto mostra. É porque tem que ter começo, meio e fim, né? Acho que é por isso, não é possível. Mas eu ainda vou fazer um sermão de os 42 lições que nós vemos nesse texto. Não vou fazer, não vai dar. Irmãos, mas só aqui para a gente poder entender ainda mais um pouquinho a respeito dos midianitas, porque Jétro era sacerdote em Midian.
Eu falei o que viria a acontecer no futuro lá com os midianitas ali no tempo dos juízes, né? Mas Moisés ali e o Jetro é bem antes. Mas o que nós devemos saber? Então, que Moisés, o Jetro, ele além de ser o sogro de Moisés, o que nós devemos saber sobre Jetro, que era sacerdote em Midian, né? Então eu falei que Midian, esses povos que vieram do leste, quando Abraão dispensou, né? E eles eram então descendentes de Abraão por parte com a esposa Quetura. A gente vê isso em Gênesis capítulo 25, nós vamos ter tempo agora. Eles tinham um estilo de vida nômade e ficavam no deserto, ali pastoreando seus rebanhos, tinham seus camelos, e esse estilo de vida mais, e não tem uma moradia fixa, mas ficava naquele deserto, andando de um lugar para outro, ali no meio das montanhas, ali embaixo, e fazendo as suas atividades. Esses eram os midianitas, né? Eles também eram comerciantes, negociadores. E agora o que é interessante é o seguinte, irmãos, vamos ver como Deus é sábio, como Deus é maravilhoso. Deus, ele resgata a vida de Moisés. A mãe de Moisés pôs ele no cestinho, né? Vai lá na água, e a filha de Faraó pega aquilo, e Moisés então fica os 40 primeiros anos de sua vida lá no Egito, sendo treinado em letras, administração, em tantas coisas que são base para um estadista, base para quem vai administrar um grande povo. Mas o Egito, na época, era um centro, como se fosse um centro urbano, uma grande civilização. Então, Moisés cresceu na cidade, nas cidades, no palácio. Ele cresceu num lugar que era um lugar civilizado, avançado. Moisés nada sabia de deserto. Os 40 primeiros anos dele, nada sabia de deserto. Mas Deus sabia que Moisés ia precisar entender de deserto, porque ele ia guiar o povo pelo deserto durante 40 anos. Então, Deus, depois de treinar na faculdade do Egito, Moisés, durante 40 anos, falou: Moisés, agora que você foi treinado aí, fez a sua graduação aí no Egito, eu vou mandar você fazer uma pós lá no deserto. Você vai para o deserto para você aprender o que é o deserto. Que você vai precisar disso lá na frente. E aí Moisés vai fazer 40 anos ali no deserto. 40 anos com o Jetro, né, com a sua família e pastoreando lá as coisas. Imagina, 40 anos no deserto, acho que dá para aprender de deserto, né? Entender onde tem água, não tem, os caminhos, andar no meio das pedras, das rochas, como pastorear um rebanho, como entender as coisas que são próprias do deserto, da sua natureza, da temperatura, de como saber como andar, como não andar, como se locomover, ter destreza, sabe? Entender as coisas que são próprias desse universo, que o deserto é um verdadeiro universo, irmão. Quem está acostumado, é como quem está acostumado, quem viveu na cidade o tempo inteiro. Imagina se nós vamos morar numa floresta, no meio de uma floresta. Como a gente vai sobreviver? Nós não temos a mesma cultura que os índios. Nós vamos precisar de ajuda. Então, Deus pega Moisés e põe lá 40 anos para ser treinado nessa pós-graduação lá com o Jetro, sacerdote de Midian, para aprender o que é, porque ele ia precisar disso para guiar o povo lá na frente. Então, eu creio que são informações preciosas para a gente poder entender a respeito do que Deus fez na vida de Moisés através do Jetro, né? E os nômades, além de ser comerciantes, além de ser os midianitas, além de ser nômades, comerciantes e ter os seus rebanhos, tudo, havia também a questão da hospitalidade. A hospitalidade para eles, ainda hoje, no mundo árabe, é muito forte, né? Nós não temos noção. A palavra hospitalidade, para nós, é a mesma palavra que a gente tem hospital, que recolhe os enfermos, a mesma palavra do latino, hospedaria, hospital, hospedagem, hospitaleiro, hospedeiro, vem toda essa mesma raiz, né?
E esse povo era um povo que, para eles, era muito importante essa questão da hospitalidade, receber nas suas tendas, dar comida, lavar, dar água para os pés, tudo. E a gente vê que isso também no Novo Testamento é importante. Vamos ver lá em Hebreus, fala, né, para não esquecer a hospitalidade, porque alguns, sem saber, acabaram hospedando anjos. E não só em Hebreus, nós vamos ver Paulo falando isso, Pedro falando isso também na sua segunda epístola a respeito da hospitalidade, Jesus falando disso também, e de maneiras que isso faz parte daquele povo. Então esse era Jetro, ele era um sacerdote dentro desse povo. E quem ele servia? Eu falei que o Jetro era descendente de quem? Filho de quem? De Abraão. A primeira coisa que a gente vê nesse texto, que Jetro, ele era hospitaleiro, ele era acolhedor. E é interessante porque quando Jetro acolhe Moisés, porque ele tinha livrado as suas filhas, né, dos pastores, tudo, ele não sabia quem era Moisés. A filha dele disse, era um egípcio nos ajudou, um egípcio. Mas não sabia, nunca ia imaginar que era um parente. E é interessante então que a gente vê como Deus estava trabalhando as coisas, né? Preparando lá Jetro para poder acolher o Moisés. E a gente vê essa acolhida, essa hospitalidade que foi concedida a Moisés quando ele fugiu do deserto, quando fugiu de Faraó para o deserto. Essa acolhida é uma acolhida que durou 40 anos. Apresentou a sua filha, permitiu que a sua filha casasse com Moisés. E nesses 40 anos, no sustento, no rebanho, tudo, dando a profissão, ajudando. Tanto é que Moisés dá o nome do filho dele com relação a essa experiência toda. Deus me tirou da mão do faraó, Deus me resgatou, Deus me sustenta. Fui peregrino em terra estrangeira, Gerson, quer dizer, pôs o nome do filho pelaquilo que ele vivia. Então, a lição que fica aqui, irmãos, a primeira coisa, que a hospitalidade, ela, embora seja diferente para nós hoje, na nossa cultura, do que era lá atrás, a hospitalidade, ela deve ser vital para nós hoje. Ela é obrigatória para nós hoje, é uma necessidade. Como que a gente tem que entender a hospitalidade? É lógico que você não vai estar abrindo a tua casa e recebendo um monte de pessoas, porque nós vivemos num momento totalmente diferente, numa vida urbana. Agora, como deve ser entendida a hospitalidade nos dias de hoje? No sentido de acolhimento, de acolhida, da recepção. E, como eu já disse, a gente vê isso lá em Romanos, capítulo 12, Paulo falando em Romanos, falando para Timóteo, em Tito, Hebreus fala sobre isso, Pedro fala sobre isso na sua primeira epístola, tinha falado primeira, no capítulo 4. Então, eu disse aqui que a palavra hospitalidade vem da mesma palavra hospital. O que é hospital? É para acolher o quê? Doentes, necessitados, enfermos. É no hospital que você vai dar a cura, vai dar o alimento correto, o alimento regrado. Então, a hospitalidade tem a ver com essa acolhida de você ter amor ao próximo, de você se compadecer do próximo, ajudar o próximo nas suas necessidades. Isso é a base do cristianismo, é a base da nossa fé. A nossa vida, o nosso testemunho conta muito por isso, né? Se nós somos hospitaleiros, receptivos, nós somos temos empatia, simpatia, nós sentimos o peso dos outros. Por isso que está escrito, levai as cargas uns dos outros, né? Ainda que alguém possa dizer, mas isso é meio distante, né? Levar as cargas uns dos outros da hospitalidade. Como que é distante? Se você vê que alguém está necessitado, está passando, e você se compadece, você dá acolhida, você dá guarida, você não está levando a carga? Não está ajudando? Então, essa alma do cristianismo, essa alma que, aliás, é uma das facetas bonitas que a gente vê e faz parte, é parte constituinte da natureza do ser cristão. A acolhida, o se compadecer daquele quem está passando por tribulação, necessidade. O espírito do cristão deve ser como um espírito de hospital. Que olha, que ajuda, que põe de pé, que levanta. As pessoas não vão no hospital, não chegam deitadas, às vezes acamadas, deitadas,
morrendo de dor, e não saem de lá restaurados. Nós vimos o testemunho do Sérgio, que entrou lá mal e depois não saiu lá já. Assim deve ser a nossa vida com relação às pessoas. As pessoas chegam a nós feridas, machucadas, doloridas, e saem abençoadas. Era assim com Jesus. As pessoas chegavam a Jesus oprimida, e ele tinha a hospitalidade, tinha a guarida, tinha a acolhida, recebia as pessoas, tratava, curava, e as pessoas, vai em fé, vai em paz. A tua fé te salvou. Vai em paz. Apresenta-te ao sacerdote. Vai em paz. Quer dizer, em um certo sentido, irmãos, a nossa vida realmente tem que ser, como cristãos, como um hospital. E as enfermidades das pessoas são as mais diversas. As dificuldades das pessoas são mais diversas. Não são só econômicas, de ordem econômica, não, de ordem relacional, emocional, problemas espirituais. Não só são problemas físicos de saúde, mas são inúmeros problemas. E naquilo que a gente tem recursos, né, a gente tem que compartilhar, a gente tem que ajudar. Se um hospital falta medicamento, não tem como tratar o enfermo. Ele trata naquilo que ele tem. Eu fico imaginando a situação de enfermeiros, de médicos, daqueles que estão no hospital quando falta um tipo de medicamento. Estão com a mão atada, como que eles podem fazer? Vai ter que ir na farmácia, tua receita, compra lá, dá um jeito. Tem que ter os recursos, né, os suprimentos. Então, a nossa vida a gente tem que se alimentar de Deus para ter todos os suprimentos para poder ajudar as pessoas. Então, a primeira lição que a gente vê em Jetro é essa lição de ser acolhedor. Jetro foi acolhedor, ele foi hospitaleiro. A segunda lição que a gente vê, que Jetro, ele era sacerdote, ele era um sacrificador. A Bíblia fala que ele adorou Deus, ele confessou Deus, ele confessava. E é justo nós crermos, e assim creem muitos estudiosos da palavra de Deus, que conhecem mais do que nós, eles têm um grau de certeza que Jetro adorava ao Deus de Abraão. Havia muitos deuses que eles adoravam no deserto, havia muitos deuses que eles adoravam na Mesopotâmia, tinha toda a influência do Egito, tudo, mas é muito certo que ele adorava o Deus verdadeiro. Pela maneira como Moisés, e a prontidão que ele tem em adorar Deus, e a confissão que ele faz, todo um contexto, e sabendo que ele vinha de Abraão, e a fé de Abraão, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, não foi passada, todos os seus filhos sabiam que o que Deus tinha feito em Abraão, o único Deus, o Deus vivo, o que Deus fez com Abraão. A bênção que era para Abraão não era só para Isaac, né? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, e te farei uma grande nação. Então, os filhos de Abraão saíram com essa bênção. Tanto é que Deus, olha a bênção, olha como eles foram, os ismaelitas se tornaram os árabes, como cresceram, quantas nações você tem dos árabes, em todas as outras nações. Quer dizer, eles receberam isso. Então, é bem provável a gente pensar que o Jetro, podia ser que tivesse uma fé bagunçada ali, com influência de outros deuses, tudo, isso a gente vê ainda na própria família imediata de Abraão, né? Quando o Jacó está fugindo do Labão, e a Raquel não fica com o ídolo lá dentro dela, lá, guardando lá, escondido. Ainda que tivesse, mas ele sabia que havia o Deus verdadeiro, que era o Deus de Abraão, e depois ele confessa. Então ele é um adorador, ele é alguém que confessa a Deus, que adora a Deus, que sacrifica a Deus, que serve a Deus, ele é um ministro de Deus. E essa é uma lição de adoração para as nossas vidas. Nós somos chamados para ser adoradores, né? Para ter distinção e confessar que nem o Jetro confessou. Agora eu sei que há um Deus sobre todos os deuses. Há um Deus verdadeiro, Deus que... E essa é a confissão de fé. Quando chega na vida, é a marca distintiva de qualquer um que segue a Jesus. Chega o momento que tem que confessar, não tem outro. Esse é o Deus verdadeiro, o Deus quem eu sigo, o Deus quem eu sacrifico. A terceira lição que nós vemos aqui de Jetro é a seguinte, que Jetro, ele foi, como disse a Sara lá, conselheiro. Agora é interessante, ele dá esse conselho, ele percebeu a dificuldade de Moisés, percebeu como Moisés estava atrapalhado no meio daquele procedimento, aquilo não ia dar certo, ia ser uma sobrecarga demais, ele não ia dar conta. Então é um conselho que realmente poupou a vida de Moisés,
e um fardo muito pesado. Jetro era um homem sábio. Então essa é uma marca para as nossas vidas, para nós podermos ser sábios, saber aconselhar as pessoas, ter as palavras certas para falar. Nossas palavras, elas têm que ser como um remédio para a vida das pessoas, para poder abençoar. Infelizmente, em momentos de falta de sabedoria, falta de estar mais próximos de Deus, às vezes nós falamos palavras que acabam não edificando. Mas isso não convém no nosso meio. Nós precisamos andar, eu estava falando com o irmão José hoje lá no carro, né? Andar com Deus, aqui na oração, né? Eu, a Sara e o irmão José, aliás, não foi no carro, foi aqui. Andar com Deus, junto com o Senhor, de tal maneira que nós possamos ter o que falar para as pessoas, de maneira a edificar e colocar as pessoas de pé, ter conselhos, né? O cristão, ele tem que estar pronto para aconselhar. As pessoas chegam com os problemas e nós vamos aconselhar onde? Na palavra de Deus. O Jetro falou, olha, vê lá, confirma com Deus. Deus confirmando, olha, é a nossa, vamos confirmar. Deus vai confirmar no seu coração que o que eu estou falando, Deus se agrada. Porque nós sabemos que estamos falando de acordo com a palavra de Deus. Então, essas 3 marcas. Agora, eu disse, então, qual que eram as 3 marcas? Vamos ver se a gente... Isso aí, parabéns, Sara. Então, a primeira marca que eu falei sobre hospitalidade, depois eu falei sobre ele ser um sacerdote, um sacrificador e o conselheiro. Mas a mensagem eu disse que era de Jetro até Jesus. E o que nós aprendemos de Jetro, eu falei aqui, que serve de marca para a nossa vida, mas o que é mais importante de tudo, irmãos. Quando nós olhamos para Jesus e vemos o que Jetro fez, vamos ver o que Jesus fez. Jetro, ele foi acolhedor. Ele acolheu Moisés, acolheu uma pessoa que tinha ajudado suas filhas, talvez por isso, tal. Mas a marca maior de Jesus foi nos acolher. Quando nós estávamos mortos, nós não estávamos no deserto com sede de água, alguma coisa, nós estávamos verdadeiramente mortos, nossos pecados e delitos. Deus não virou as costas para nós. Ele nos acolheu em Cristo Jesus, Ele nos deu vida. Ele não virou as costas para nós, enquanto nós estávamos perdidos, errantes nos nossos pecados, no meio do deserto das nossas iniquidades. Deus não virou as costas para nós. Ele abriu a tenda, abriu a sua tenda e nos chamou. Ele nos resgatou em Cristo Jesus. Ele nos livrou dos nossos pecados, dos delitos. Era a mensagem de Jesus, a mensagem acolhedora. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que mensagem como um hospital que eu disse aqui. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. A gente olha em Jesus realmente o nosso Senhor que acolhe, que não vira as costas para o necessitado, não vira as costas para aquele que realmente precisa. Desde o Antigo Testamento a gente via como os judeus viraram as costas para os órfãos, para o estrangeiro, para a viúva e para tantos outros. Jesus veio com uma mensagem diferente. E a mensagem do Senhor Jesus é a nossa mensagem. Tem que ter esse Espírito de Cristo, porque Deus nos acolheu. Nos acolheu nas mansões celestiais, nos tirou das trevas. Não existe acolhida maior do que essa. A acolhida de Jetro foi pequena, mas ela é insignificante diante da acolhida de Deus em Cristo Jesus. Jesus realmente, ele é muito mais do que aquele pai, né, que na própria parábola do filho pródigo, que abraça e recebe o filho que estava perdido. Deus fez isso para mim, fez para você e para todos aqueles que invocam o seu santo nome. Que Deus mais acolhedor. A natureza de Deus é a natureza hospitaleira, a natureza acolhedora. Às vezes as pessoas estão bravas com Deus, fogem de Deus, criticam Deus, não entendem Deus, fica questionando. Eu tinha passado um filme, o irmão Denilson assistiu o filme ontem, né? No filme o rapaz estava bravo com Deus, não queria saber, tinha separado da esposa, etc. e tal, e achando que Deus estava virando as costas para ele e tinha
estava com ódio dele, não entendia os caminhos de Deus. Muitas vezes as pessoas não entendem o caminho de Deus, acham que Deus virou as costas. Deus não vira as costas, irmãos. Deus é um Deus acolhedor, Deus, Ele está pronto, a receber aqueles que se voltam para Ele, que vêm arrependidos, vêm com necessidade, clamando pela água da vida, pelo pão vivo. Em Deus, nós vemos em Cristo, então, aquele que, de fato, é o maior de todos acolhedores. Mas Jétro também sacrificou um holocausto para Deus, porque ele ficou contente com tudo aquilo que ele viu que Deus tinha feito com os israelitas tirando do Egito, o que aquilo que ele fez com o seu genro Moisés. Mas Cristo é um sacrifício muito superior. Ele não fez um sacrifício como Jétro fez. De fato, o sacrifício de Jétro é insignificante perto do sacrifício de Cristo, porque Cristo se sacrificou a si mesmo. Ele se entregou pelos nossos pecados. Ele morreu no nosso lugar. O sacrifício de Cristo é que nos traz a paz, que nos dá a libertação, que nos dá a alegria. Irmãos, cada seta inflamada de Satanás, cada dardo, cada coisa para nos destruir, nos acabar, os nossos pecados, eles estão lá sendo cravados em Cristo Jesus. Cristo Jesus levou as nossas transgressões na cruz do Calvário. Essa paz que a gente tem hoje, esse acolhimento, tudo isso que a gente tem foi porque Cristo conquistou para nós. Ele é o sacrifício vivo. No passado se ofertavam, sacrificavam animais das mais diferentes maneiras. Uma delas era o holocausto, tinha as ofertas pacíficas, outras ofertas, mas Cristo deu uma oferta uma vez por todas, como diz o autor de Hebreus. Uma oferta para todo sempre, para não ter mais oferta, para não ofertar, porque o sangue de animais não pode aperfeiçoar, não pode purificar o pecado daqueles, porque tem sempre que ficar passando, porque era uma representação. Agora Cristo, Ele não só sacrificou, Ele foi o verdadeiro sacerdote. Ele entrou como sacerdote dos santos, com o seu próprio sangue, para nos dar acesso à adoração a Deus, para poder confessar o nome de Deus, para poder adorar o Senhor Jesus, como nós estamos aqui nessa manhã. Nós temos liberdade para adorar a Deus, cantar e saber que Deus nos ouve as nossas preces, as nossas orações. Foi porque Cristo abriu o caminho com o seu sangue. Ele rasgou o véu. Ele abriu o altar para a gente, para poder entrar no altar do Senhor e adorar. Ele é o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro sacrificador. Mas a Moisés também, o Jétro também foi conselheiro. E é tão bonito isso, irmãos, que Isaías fala que o seu nome é Príncipe da Paz, conselheiro. Cristo é conselheiro. E não é só conselheiro, mas ele sabia que teria que voltar para o Pai e nos enviou um outro conselheiro, o ajudador, o Espírito da verdade que está dentro de nós. Irmãos, bendito seja o Senhor pelo seu Santo Espírito que está dentro de nós, porque Ele é o conselheiro mais precioso que a gente podia ter enviado pelo Pai. É Ele que nos mostra quando nós estamos fazendo não agrada a Deus. É Ele que nos consola das nossas iniquidades, dos nossos pecados. Ele nos conforta no meio das nossas lutas. Quando nós não temos orações ou faltam as palavras, é Ele que traduz com gemidos inexprimíveis e leva as nossas orações e apresenta a Deus. O Espírito Santo está dentro de mim, que está dentro de você, que testifica que você é uma filha de Deus, que você é um filho de Deus. Ele foi deixado pelo Senhor Jesus. O conselho de Jétro foi bom, mas ele é insignificante diante do eterno conselheiro, que nos aconselha todos os dias da nossa vida, todos os instantes, que anda conosco. O Espírito Santo, o selo da promessa, o aravonas da promessa, como diz a palavra lá no original. Que é mais do que isso, irmãos. Nós temos em Jétro boas lições, mas elas apontam para a lição maior de todas, que é Cristo Jesus. O maior exemplo que a gente tem que seguir. Sigamos o exemplo de Jétro, mas acima de tudo sigamos o exemplo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Pai querido, nós te damos graça, porque a tua palavra é tão rica, Deus. De todos os lugares, os mais diferentes personagens, Deus, jorra a vida,
jorra ensinamento, Deus. E a tua palavra, Deus, nos acorrenta a rocha que é Cristo, Deus. A tua palavra sustenta os nossos pés, para que os nossos pés não vacilem, Deus. Fora da tua palavra, nós caímos enredados por vãs filosofias, pelas nossas próprias concupiscências, ideias. Fora do Senhor nós morremos, Deus. Nós desfalecemos, Deus. Nós nos tornamos cinza, Deus. Mas a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, ela nos vivifica, Deus. Nós queremos te agradecer, Deus. Bendito seja o teu nome, Deus. E eu quero pedir de todo o coração, Deus, nos ajuda, Deus, porque nós não queremos ser só ouvintes da tua palavra. Queremos ter a bem-aventurança de praticar. Quando Moisés ouviu o conselho de Jetro, ele não ficou só ouvindo, ele pôs em prática, ele foi escolher as pessoas. Dá-nos a força que nós precisamos, Espírito Santo, para obedecer a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Nós vamos cantar um hino, e esquecendo, achando que era a bênção, né? Eu estava aqui, mas vamos cantar um hino agradecendo ao Senhor e pedindo a nossa pátria ao Senhor, a nossa pátria para Cristo. O irmão pastor Tiago vai nos ajudar. Oração pela nossa pátria, que é o que nós temos praticado todos os dias em benefício da nossa nação. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição, minha pátria tão querida, eu te dei meu coração, lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor, que o meu Deus de excelsa graça te dispense seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, essa terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver feliz a mãe gentil, por vencer o evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, essa terra